Família Manaim, muito bom dia, mais um vídeo da série Maná Diário. Se esse conteúdo tem sido relevante para você, para a sua família, eu peço muito gentilmente que você curta, compartilhe e comente. E se você não é inscrito em nosso canal, se você ainda não faz parte da Família Manaim no YouTube, eu peço que você se inscreva, que você ative o sininho de notificação. Essa é uma forma de nós estarmos mais próximos, mais conectados. Nós queremos sim municiar você, nutrir você de palavra, devocionais, louvores, ensino e estar cada vez mais conectado com você enquanto família Manaim. A reflexão de hoje, nós continuamos na sequência, nos estudos, nas meditações sobre os 10 mandamentos. Ensinamentos que passaram séculos, milênios e ainda continuam bem atuais para a minha e para a sua vida. Já falamos de 3 mandamentos que diz respeito ao relacionamento de Deus para com o homem. E agora nós temos um 4º mandamento, que é um mandamento muito instrutivo e traz muita aplicabilidade a esses nossos dias de intenso trabalho, de um trabalho exacerbado. Nós vamos ler o capítulo 5 do livro de Deuteronômio a partir do versículo de número 12. Diz assim a sagrada palavra de Deus: Guardarás o dia de sábado, a fim de santificá-lo, conforme o Senhor teu Deus te ordenou. Trabalharás 6 dias e neles fará todos os seus trabalhos. Mas o 7º dia é um sábado para o Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalhos alguns, nem tu, nem teu filho ou filha, ou qualquer dos teus animais, nem o estrangeiro que estiver na tua propriedade, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. E esse é um ponto muito interessante. Verso 15. Lembra-te de que fosse escravo no Egito, e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com a mão poderosa e com o braço forte. Por isso, o Senhor teu Deus te ordenou de guardar o sábado. Esse trecho de Deuteronômio, ele traz essa explicação que a gente começa a entender o que existe por trás de guardar o sábado, o Shabá, que é muito mais do que um cumprimento de uma lei literal por cumprir. É tanto que Jesus ele foi o maior defensor e cumpridor da lei, mas no sentido de cumprir um sábado irrestrito e de uma forma muitas vezes religiosa, como os fariseus, era ponto de embate constante entre Jesus e os fariseus. Os fariseus não aceitavam nem as curas nem os milagres de Jesus no sábado, queriam invalidar as maravilhas que Jesus fazia no sábado por causa da lei. E Jesus falava: qual de vocês que tiver um boi que cair no abismo e por ser sábado você vai deixar ele sofrendo até o domingo? Qual de vocês não vai ter misericórdia desse boi, quanto mais esse homem ou essa mulher que está aprisionada nesse sofrimento? Não seria eu capaz de libertá-la? Mas nessa reflexão de Deuteronômio a gente consegue ter um pano de fundo dessa ordenância, desse ensinamento do Senhor. O Senhor fala: eu estou te dando um dia de descanso porque você foi escravo no Egito. E como um escravo você não tinha determinação da sua rotina de trabalho. Você tinha que trabalhar de uma forma exaustiva, conforme o teu Senhor determinava. E a palavra de Deus é muito clara que quando a situação começou a apertar no Egito, o faraó começou a dar mais trabalho e mais dificuldade para que o povo de Deus sofresse a dura pena, com uma rotina muito dura de trabalho. E aqui o Senhor: estou te dando um dia de descanso, uma ordenança para um dia de descanso, não só para você, mas eu estendo isso para que você tenha a misericórdia dos seus escravos, do seu servo, do seu animal, dos seus filhos, porque você foi escravo e você sabe quão duro é a escravidão e você tem que ter uma postura completamente diferente. Só que nós vivemos num mundo pós-moderno de trabalho desenfreado, onde se propaga uma falsa liberdade. Existem muitos trabalhos que estão adotando a categoria de trabalho livre e um fenômeno chamado até de uberização do trabalho, onde você faz o seu trabalho o dia que quer, a hora que quer, mas o sistema se reveste para você de uma forma tão dura que muitas vezes essa liberdade se torna em uma prisão, onde muitas dessas pessoas trabalham 15, 20 horas por dia, de domingo a domingo, de uma forma onde a liberdade reveste para você como uma própria escravidão.
E se nós não entendermos esse ensinamento na essência, que é onde o Senhor nos diz, você precisa descansar, você precisa reequilibrar a máquina, você precisa ter um momento onde você fuja do trabalho e você devote a mim. Você precisa deixar de assumir o papel de Senhor e assumir o papel de servo. É muito, muito mais do que apenas um dia. E essa é a pergunta que eu deixo para você nessa manhã. Qual tem sido o seu dia de descanso no Senhor? Qual tem sido o dia, o momento onde você desacelera de todas as responsabilidades profissionais e você começa a descansar um pouco no Senhor? Não podemos esquecer que o ensinamento do Senhor era tão intenso sobre isso que até a terra ela tinha que descansar. Ao final do 7º ano, a terra descansava e ali o Senhor trazia uma provisão sobrenatural para o povo de Deus. Nós temos que trabalhar sim, nós temos que honrar os nossos empregadores, os nossos patrões, a quem é profissional CLT. Nós temos que ser empresários, profissionais liberais, honrar nossos clientes, nossos liderados, nossos colaboradores com trabalho, com afinco, com integridade, tudo. Mas existe um limite. Existe um limite. E o Senhor, nesse mandamento, diz: guarda o sábado. Mas pode ser o guarda o domingo, pode ser uma pessoa guarde a quinta-feira. Algum dia que, por exemplo, tem muitos pastores que trabalham e muitas vezes o final de semana é um dia muito intenso e separam a segunda-feira para ser o dia do descanso. E a reflexão é: qual é o seu dia de descanso? Em qual momento você recarrega as suas baterias? Em qual momento você assume o papel de servo, o papel de ser cuidado pelo Senhor, o papel de ovelha, de ser cuidado pelo bom pastor? Mas muitos vão dizer: não, mas Júnior, tem que trabalhar arduamente. Trabalhe arduamente, você tem que trabalhar. Mas existe um contrassenso nesse ensinamento, que é a provisão sobrenatural de Deus sobre o seu povo. Se você entender, os judeus fiéis, os judeus verdadeiros, eles guardam sim o sábado de uma forma dura, de uma forma muito, muito restrita, muitos desses judeus. E os judeus com a carga de trabalho muito inferior aos demais povos, a história prova que nunca existiu povo que prosperou tanto quanto o povo judeu. A guerra, a perseguição de Hitler quanto ao povo judeu não era uma questão de raça, era uma questão de domínio financeiro. Os judeus já estavam dominando os jornais, os bancos, a indústria estavam dominando tanto, e além disso Hitler usou de subterfúgio para perseguir o povo judeu. E ainda hoje, se você for ver uma pequena parcela da população, que é o povo judeu, eles detêm mais prêmio Nobel do que qualquer outro, eles detêm mais patentes, mais dinheiro acumulado do que qualquer outro. Então, que nós possamos entender que, primeiro, não é na força do nosso braço, que nós possamos entender que o Senhor nos libertou. Nesse momento que o Senhor libertou o povo do Egito, ele restabeleceu uma nova ordem. Nós temos que trabalhar sim, mas com o limite. E que o Senhor traga no meu e no seu coração qual é o limite. Qual o limite? Qual é o limite? Para que a máquina não pife, para que a máquina não enlouqueça, ou para que a máquina não viva de uma forma única, sem dependência do Senhor. Qual é o meu e o seu limite nesse aspecto? E que em nome de Jesus o Senhor traga clareza no meu e no seu coração. Qual o limite, o que nós temos que equilibrar. Que nós possamos entender e ter o cuidado de não estar voltando à escravidão do Egito pelas nossas próprias mãos. A busca pela riqueza, pelo poder, pelo domínio e muitas coisas que não sejam a busca pela própria auto-escravidão. E eu queria orar mediante essa palavra. E antes de orar, eu queria pedir, se essa palavra tocou você de alguma forma, se você tem algum aprendizado, alguma reflexão a compartilhar conosco, deixe nos comentários. A família Manaim, que a nossa equipe sempre está lendo os comentários, interagindo, e até mesmo um pedido de oração nesse âmbito do trabalho, você deixa aí que nós estaremos orando. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos ajuda a entender, Senhor, do que mais de um ensinamento de um sábado. O que existe por trás desse mandamento é a libertação da escravidão do Egito. O Senhor, a palavra diz que se os filhos vos libertar, verdadeiramente sereis livres em todas as áreas das nossas vidas. E eu clamo, Senhor Deus amado, por uma libertação da prisão, do trabalho desenfreado, da prisão do muito fazer, Senhor, da alta rotação, do não ter descanso.
Senhor Deus amado, muitas pessoas se vangloriam de nunca ter férias, muitas pessoas se vangloriam, Senhor, de trabalhar de domingo a domingo, muitas pessoas se vangloriam, Pai, de não ver os filhos crescerem, muitas pessoas se vangloriam de não conseguir dormir. E que em nome de Jesus, Pai, nós possamos assumir a nossa liberdade em Ti, trabalhar com integridade, com dedicação, com honradez, mas entender que existe um limite, que nós temos que descansar para honrar o Senhor, descansar para estar perto da nossa família, descansar para cultuar ao Deus Santo. E que o Senhor te guarde e te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.